Esse vídeo tem como objetivo mostrar como configurar um gráfico feito pelo Excel, que é um programa comercial e que a UFPR tem acesso através do UFPR. Para quem tem e-mail da UFPR, todo aluno tem direito a ter o e-mail da UFPR. Então, o Office 365 tem o Excel, né, que a UFPR pagou, e todo mundo tem direito a usar. A única restrição que o Office 365 da UFR tem é que todos os arquivos ficam gravados na nuvem. Não é o caso do meu, porque o meu é particular. Existem softwares adequados para fazer gráficos científicos. Os do Windows normalmente são pagos, como por exemplo o Origin e o Sigmaplot. O problema é que os preços desses softwares são relativamente altos, então é difícil comprar essas licenças que são em dólar. Já no Linux existe o GNUplot, que é um excelente software de gráfico, mas ele é todo comando de linha, então ele é bastante complicado de usar, ou seja, exige um treinamento bastante grande. E existe o Sydavis, que é muito bom, é de graça também, mas é de novo na plataforma Linux. Esse daqui que eu vou mostrar é o Excel. Como eu falei antes, ele é um software de uso comercial, ele não é um software científico, ele pode ser usado, ele é bastante versátil, eu uso bastante, mas na hora que eu preciso fazer um gráfico eu vou para um software mais profissional. No caso da nossa disciplina, a gente vai aceitar, né, o gráfico em Excel, então eu quero mostrar como é que vocês podem fazer para fazer um gráfico apresentável, né, um gráfico não para uma apresentação de uma empresa, né, uma apresentação comercial, mas para uma apresentação científica. Então, para começar, então como diz o título, é que configurando o gráfico do Excel para que tenha aspectos gráficos científicos, né? Então, o que eu fiz? Eu girei aqui, eu tenho uma equação aqui, eu tenho os parâmetros dessa equação setados aqui, eu coloco em verde justamente para dizer que eu posso mudar eles. Então, aqui eu tenho um conjunto de x, de dados para x, e o conjunto de dados para y segue exatamente essa fórmula aqui, usando aqueles parâmetros. Então, eu posso mudar, se eu botar aqui 1, por exemplo, eu mudo aqueles valores da minha curva. Então, no Excel, fazer um gráfico é muito simples, né? Basta, por exemplo, selecionar os dados. Eu posso selecionar os dados, vir aqui em inserir gráfico, aí eu escolho um gráfico tipo de dispersão, que é o gráfico que me interessa, né? Então, eu simplesmente clico em gráfico de dispersão, está lá o gráfico de dispersão. Como supostamente esses dados são dados experimentais, eles não são, por exemplo, uma curva teórica. Na verdade, eles são, porque eu criei, né, esses dados. Então, quando a convenção é de que dados experimentais, a gente bota eles pontilhados, mesmo porque a gente não sabe que existe entre um ponto e outro. Pode haver uma oscilação, um efeito físico maluco que produz uma oscilação nos dados. Isso acontece muito, principalmente em física nuclear, né? Existem regiões do gráfico, por exemplo, de seção de choque, onde existe uma ressonância e lá o gráfico é completamente louco, né? Eles seguem, por exemplo, um comportamento assim, mas lá no meio, de repente, tem um pulo. Então, eu estou supondo que esses são dados experimentais. Se fossem dados teóricos, aí a apresentação seria para dados teóricos. Normalmente, eu vou inserir um gráfico aqui da mesma maneira. Seria, né, uma curva contínua, porque essa curva contínua diz que eu sei a equação que rege esses dados e, consequentemente, eu posso plotar todos os pontos, né? Ela é um contínuo, então todos os pontos possíveis e imagináveis estão lá dentro. Quando são dados experimentais, normalmente eles são obtidos de forma em intervalos mesmo, porque a pessoa não tem todo o tempo do mundo para ficar obtendo milhões de pontos de dados, a não ser que seja uma obtenção de dados digamos, automática. Mesmo assim, se tratando de pontos experimentais, eles são separados, são marcados como pontos. Bom, essa é a maneira mais simples, né? Eu selecionei as minhas duas colunas e inseri um gráfico.
Só que às vezes essas colunas, por exemplo, não estão juntas. Então, inserir esse gráfico não é a coisa imediata, né? Por exemplo, se as colunas estivessem separadas, eu poderia selecionar uma com o Ctrl, depois vir com o Ctrl e selecionar a segunda. Não interessando se essa coluna de dados, por exemplo, vou mudar a posição dessa coluna de dados aqui, ó, eu posso selecionar os dados em X, né? E aí eu aperto a tecla Ctrl e seleciono os dados em Y. Eu posso fazer isso, mas nem sempre dá para fazer isso. Às vezes existem condições em que não dá para ficar fazendo esse tipo de ginástica, ou porque os dados tem muitos dados, né? O conjunto de dados é muito grande. Então a outra maneira é eu inserir, por exemplo, o gráfico que eu quero, que é um gráfico de dispersão, que é um tipo de gráfico que a gente vai usar sempre. Aí eu tenho, está vazio. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão da direita na área de gráficos e vou selecionar os dados. Então, quando eu seleciono os dados, eu vou adicionar aqui. Então, o nome da série, eu posso botar aqui experimento. Eu posso botar nada, posso deixar vazio. Aqui eu vou selecionar o eixo X, né, o valor X. Então, seleciono essa região. Enter. E agora os valores de Y dessa região aqui. Enter. Estão lá os dados, eu dou OK aqui e eu tenho que dar OK aqui, senão ele some. Bom, então vocês estão vendo o padrão, assim, isso é o padrão que o meu Office, desculpem, está configurado. Então, como ele está configurado de fábrica, ele tem essa configuração, ele usou os pontos redondos, eles são pontos cheios, e assim por diante. Como é que agora eu vou começar a modificar eles para deixar esse gráfico mais, digamos assim, apresentável em termos de um artigo científico, alguma coisa do estilo, um relatório, né? Então, por exemplo, eu não preciso de título do gráfico, porque normalmente o gráfico está no meio de um texto que indica aquele gráfico como sendo o gráfico da figura 1, gráfico da figura 2, e seja lá como vocês queiram. Então, eu não preciso desse título aqui. Então, eu vou tirar ele. O próximo elemento que eu vou instalar nele vai ser aqui em adicionar elemento gráfico, eu vou adicionar os títulos dos eixos. Isso sim é muito importante, né? Então, o título do meu eixo X, outro eixo, título do eixo e o eixo vertical. Então, estão lá os dois títulos dos eixos. Como vocês podem ver pelo gráfico, o que se nota? O título do eixo está muito pequeno, o título do outro eixo também está muito pequeno, os números estão muito pequenos e eles estão em cor cinza. Isso não é bom, porque não tem contraste, né? Se vocês mantiverem esses números assim pequenos e vocês fizerem um copy-paste para largar dentro do Word, do relatório de vocês, por exemplo, esses números, na hora que vocês diminuírem o tamanho da figura, eles praticamente vão sumir. Então, o que tem que fazer? A primeira coisa é, vamos transformar as fontes todas para preto, para ficar bem, com contraste bem grande. Então, está selecionado aqui o título do eixo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir em página inicial aqui, e vou mudar a cor posso botar vermelho, posso botar a cor que eu quiser, mas vou botar o preto, que é automático, já aumentou o contraste. Esses números aqui da mesma maneira, né? O meu eixo ali vou mudar para preto, esse daqui eu vou mudar para preto, e esse aqui eu vou mudar para preto. Então, todos os meus títulos e índices estão aqui com a cor preta. Outra coisa que eu vou fazer, está muito pequeno, então eu vou aumentar. Quanto que vai aumentar? Olha, se vai fazer um copy-paste depois, é bom aqui 24, 28 o tamanho, né? Se vocês usarem um tamanho de gráfico mais ou menos como esse, deixa eu aumentar aqui o meu gráfico para ficar mais visível. Então, porque quando vocês aumentam, se vocês aumentarem demais, vocês perdem tamanho de área de gráfico. Então, vamos aumentar aqui. Esse daqui eu botei 28, deixa eu botar 24. Aí esse daqui também eu vou aumentar para 24. Então, até 24, 24. Agora os números, né? Então vou aumentar os números. Os números estão em tamanho 9, que é pequeno, né? Eu vou aumentar eles até tamanho 18, 20. 20 está exagerado. Vamos deixar 18.
aqui também eu vou botar para 18. Sempre deixar igual, x e y, para não começar a aparecer número de forma diferente. Já melhorou bastante meu gráfico, mas tem um problema, isso é uma característica do Excel. O Excel gosta de botar o eixo dos dados em cima dos dados, né? E o Excel tem algumas dificuldades na hora de corrigir as escalas para que os pontos não fiquem encostando nos eixos laterais. Bom, outra coisa que dá para fazer, eu vou mudar a coloração, vou fazer um quadrado, né? Vou marcar um quadrado, então vou selecionar todo essa área aqui, desculpa, aqui toda essa área. Selecionei toda a área e eu vou formatar isso aqui para que a cor fique preta também, para que dê um contraste legal, e eu posso aumentar também a espessura da linha. Então, design do gráfico, formatar. Eu venho em formatar e aqui em formatar eu venho no contorno da forma. Eu vou botar para preto, certo? E eu posso mudar também a espessura. Vou botar a espessura aqui 1,5 e vocês veem que o quadro já ficou um pouco melhor. Tá? Coincide que o quadro corresponde também ao eixo Y. Eu posso selecionar aqui, né, o eixo aqui, e vou também formatar o contorno da forma para aumentar a espessura dele, para mostrar que isso é um eixo. Então, em vez de 1,5 que eu tinha colocado, vou botar 2. Só que ele voltou para aquela cor ruim. Tá? Sem querer eu apertei sem mudar a cor. E aqui o eixo X, a mesma coisa, selecionei o eixo X, vou botar para preto e vou aumentar o tamanho da espessura. Vou aumentar a espessura para 2,25, que aí fica melhor. Bom, ainda não está legal, né? Está bem ruim de ver. Por quê? Porque o eixo X está cruzando o eixo Y no zero e assim por diante. Então, o que eu quero fazer é deslocar o meu eixo horizontal para cruzar no -2. Então, eu vou clicar com o botão da direita aqui e vou botar formatar o eixo. Então, vou formatar o eixo e vou dizer aqui, ó, vocês têm aqui as opções do eixo, né, o mínimo, o máximo. Isso vocês podem fixar, né, dependendo se vocês querem. Por exemplo, eu quero divisão de 1 em 1, vai ficar meio poluído, mas, por exemplo, eu quero divisão de 1 em 1, ficou ruim, né? Então, vou fazer divisão de 2 em 2, que estava muito bom. Normalmente, só que agora ele ficou fixo, né? Para eu redefinir, eu tenho que digitar. Se eu clicar aqui no redefinir, ele volta a ser automático e aí ele faz tudo sozinho. O problema é que, por exemplo, aqui, ó, vocês veem que ele começa em 0, está batendo no eixo, e termina em 10 e o 10 não está batendo no eixo. Então, eu posso forçar isso aqui. Eu vou fazer ele terminar em 10 e vai bater no eixo. Tá? Ficou mais aproveitada a minha área do meu gráfico. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou fazer esse eixo, o eixo X, cruzar o eixo Y no -2. Então, eixo vertical cruza em o eixo vertical, porque eu estou falando do eixo X, né? O eixo vertical cruza em 0. Isso aqui eu não vou mudar, mas eu posso mudar esse aqui. O eixo horizontal cruza em valor fixo. Deixa eu botar aqui. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que esse troço aqui não está deixando? Escala logarítmica. Valor máximo do eixo, se eu quiser botar lá em cima, tá? Pena que não tem o valor mínimo do eixo, então eu vou botar aqui -2. Porque ele não está aceitando. Porque... Ué. Automático. Valor do eixo. -2. Agora foi. Ele tinha entrado no modo logarítmico por um tempo. Então, aqui é o meu eixo X. Título do eixo é a X, né? Vamos botar aqui X. Vamos botar uma unidade. Vamos botar metro aqui. Eu vou botar aqui X em metros. Só para ter a unidade, porque vocês têm que botar sempre
qual é a unidade que vocês estão usando, né? Qual é a grandeza, se a grandeza física é metro também. Então aqui eu vou mudar o título para Y. Qual é a grandeza física que está envolvida. Então já está mais decente. Bom, está completo ainda? Não, não está completo. Então, para ficar mais legal, eu vou clicar com o botão da direita no eixo e vou vir formatar aqui marcas de escala. Então, tipo principal, eu vou botar interno, né? Então, aparecer as marquinhas de escala, né? Para caso não tenha essas linhas auxiliares aqui, vocês saberem exatamente aonde está. Eu posso botar aqui também, agora eu selecionei o eixo X, marca de escala principal, interna, está lá. Posso ver se aqui ele também me permite. Ele não permite, porque senão é um eixo. Isso é um problema de um programa assim. Como eu falei para vocês, os programas pagos, tipo Origin, permite que vocês botem as marcas de escala em qualquer um dos eixos. E permite que vocês trabalhem com múltiplas camadas, ou seja, vocês podem ter um gráfico com dois Y diferentes, ou seja, um conjunto de dados está relacionado com o Y da esquerda e um conjunto de dados está relacionado com uma outra escala na direita. O Excel não permite esse tipo de coisa, GNU-Plot permite, SciDavis permite, SigmaPlot permite, outros pagos também permitem, mas gratuito ou o Excel não permite, que um foco é o Excel. Bom, outra coisa que não está legal é que, por exemplo, essas linhas aqui, elas estão praticamente invisíveis, então eu quero torná-las um pouco mais visíveis. Eu vou clicar aqui, ó, selecionou as linhas, então o primeiro que eu vou botar uma cor um pouquinho mais escura nelas, para eu poder enxergar. Então aqui ficou melhor, e ela está bem fininha, né? Posso botar até 0,5 para ela não atrapalhar demais. Selecionei agora as horizontais, mesma coisa, vou tirar do cinza, vou botar o cinza escuro e vou descer para 0,5. Então ficou bem mais apresentável. Bom, isso é em termos de, das escalas x e y. Qual é o outro problema que tem aqui? Ó? Por exemplo, qual é o sentido que tem ter essa escala aqui com esse monte de casas? Vocês estão vendo que eu estou usando o ponto, não a vírgula, porque o meu Office está com ponto, não com vírgula, tá? Mas isso é porque eu configurei assim, porque eu trabalho com os programas que eu comprei que trabalham em ponto, então para não dar conflito, eu uso assim. Vocês vão usar com vírgula, porque a configuração do Office tradicional desse da UFPR, dá para mudar para ponto? Dá, se vocês quiserem mudar, vocês mudam, mas isso pode gerar alguma dor de cabeça. Como eu tenho bastante experiência, isso não dá problema. Então aqui, o que eu tenho? Muitas casas depois da vírgula. Eu tenho 3 casas aqui, depois da minha vírgula, entre aspas, né, do meu ponto decimal. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa escala, né? Eu posso clicar aqui, formatar eixo, mas já abriu aqui a formatação do eixo. Vou formatar o eixo e vou dizer o número aqui, ó. Aqui está com 3 casas, eu vou baixar para uma casa. Então, uma casa já ficou mais adequado. Aqui vocês estão vendo que eu estou indo de 2 em 2. Aqui eu também posso ir de 2 em 2. Não teria problema nenhum, tá? Então, eu vou passar aqui também, eu vou formatar essa escala para ir, e não de meio em meio, eu posso ir de 1 em 1, também fica legal, né? De 1 em 1, mas aí tem que cuidar com os limites, porque vocês veem que estão perdendo uma área de gráfico considerada aqui. Então eu vou pegar, vamos ver, 2 em 2, ficou bem pequeno, ficou bem despoluído. Vamos botar de 1 em 1 que é melhor, vai ficar um pouquinho mais completo. E em vez de menos 2 até 3, eu vou de menos 2 até 2. Menos 2 até 2. Tá lá. Então eu estou aproveitando bem a minha área do gráfico. Bom, qual é o único problema que está faltando aqui nesse gráfico para ele ficar legal? Está faltando porque esses pontos aqui estão muito pequenos. Então eu vou clicar num dos pontos e ele vai selecionar todos. E essa é a série de dados. Então eu vou clicar com o botão da direita e clicar aqui, formatar série de dados. Já entrou aqui porque esse menu está aberto, né? Formatar série de dados. Eu vou vir aqui no balde, que está derramando,
E aí eu tenho aqui as opções de linha, que não tem linha nesse gráfico, né? Esse gráfico não é um gráfico de linha, ele é um gráfico de marcador. Então agora eu tenho as opções do marcador. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, eu vou usar, está no automático, né, que é interno, mas está no automático. Eu vou botar interno e vou deixar o círculo, né, e vou aumentar o tamanho desse círculo, fica mais fácil de enxergar. Estou com tamanho 13 aqui, aí o tamanho vocês veem como vocês querem. Tá? Isso é uma questão de escolha. O tamanho, claro, desde que seja visível, que não vá atrapalhar e tudo mais, vocês têm essa opção. Bom, aí vem a questão de ser preenchido ou não. Posso fazer ele oco, né? Posso deixar ele oco, posso deixar ele com preenchimento sólido como ele estava. Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, nos gráficos, meus gráficos, eles ficarem ocos. Normalmente, principalmente quando vocês escrevem para artigo de jornal, as revistas cobram o que eles chamam de page charge, ou seja, se vocês fizerem um gráfico colorido, ficou lindo, maravilhoso, vocês vão pagar por ele. E às vezes a página é bem cara, tipo $100 por página, depende do jornal que vocês estão publicando. Então é bem caro isso. Bom, aí a borda, sim. Aí a borda, normalmente eu boto uma linha sólida, posso botar preto, né? E posso aumentar a espessura da minha linha, por exemplo, para 1.52, por exemplo. Se eu quiser um ponto bem gordo, eu deixo assim. Por exemplo, não, mas eu não quero círculo, eu quero outro símbolo, beleza? Então, vem marcador, vem no opções de marcador aqui, e eu tenho todas essas formas. Eu tenho quadrado, né? Eu tenho triângulo, né? Tenho X aqui, como vocês quiserem, né? Tem vários, aí vocês podem também inventar os formatos que vocês querem. Tá? Pode ser barrinha, o que quiser tem de opção. Tem outros símbolos que também pode usar. Eu nem perco tempo com isso. Tá melhor. Como eu digo para vocês, o Excel não é um software para gráfico científico, porque normalmente em gráfico científico a gente não apresenta assim. O certo seria fazer, por exemplo, esse eixo aqui começar, eu diria, no -1 e ir até o 11. Só que o Excel faz uma bagunça. Vocês veem que aqui, ó, ele já botou o -1 aqui e botou o 11 aqui. Aí ficou pulando de 2 em 2, deu essa porcaria que ficou aqui. Tá? Então, no Origin, que é um software que eu usei muito tempo, vocês podiam fazer isso e ele faz automaticamente. Ele nunca bota o ponto em cima da linha. Tem, inclusive, professores que, se vocês fizerem isso, vai reclamar porque não é considerado correto. Não é que não seja correto, errado não é, mas também não é bonito, né? Não fica estético o ponto cruzar em cima da linha. Aqui também está cruzando aqui em 2, tá? Eu poderia botar aqui no eixo Y, botar 3, aí já também vai fazer uma bagunça. O ideal seria botar 4, aí vai ficar um baita espaço em cima. Eu posso botar 3, né? Melhora um pouco, mas o ideal seria tipo ir de -2 até 2,5 aqui. Se eu fizer de -2 até 2,5, vocês vão ver a bagunça que vai ficar. Olha só a bagunça que vai ficar aqui. Ó, já botou a escala aqui para baixo, começou em -2,5, já mudou a minha escala e eu não tenho como corrigir esse problema. Isso é muito ruim. É muito ruim. Não é 22, desculpem, é -2. Então, não tem muita opção. Outra coisa que a gente está acostumado na física é dizer para onde, é óbvio que os números mostram que o gráfico cresce para cá, né? Mas a gente normalmente coloca a flechinha, né, apontando o eixo para onde o eixo cresce. Então, o que tem que fazer? Tem que entrar aqui, formatar eixo e aqui, aí tem que vir aqui na opção de linha de preenchimento, vir na linha aqui, seta final, e aí botar aqui qual é o tipo de seta final que vocês querem. Vocês podem botar esse aqui, tá? E vocês podem aumentar o tamanho dela, fazer ela ficar grande ou ela ficar bem pequenininha, depende da vontade de vocês. O ideal é, por exemplo, botar bem grande para ficar bem visível. A mesma coisa aqui, no final da seta eu posso botar, não essa daqui, botar grandona,
mas eu vou botar essa aqui aberta. Agora vocês têm um gráfico apresentável, né? Isso é um gráfico, digamos, menos comercial e mais científico. Ele não é perfeito, não, mas é aceitável. Então, e é o suficiente. Tem um monte de gente que publica artigo com gráfico bem pior que esse. Só que, claro, a qualidade final do artigo de vocês não fica grande coisa. Funciona, mas não é uma boa saída, digamos assim. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Depois eu vou fazer outros tutoriais para mostrar como é que faz ajuste de curva e outras coisas mais. Por hoje é só.